Olá, eu sou a professora Gisele Marques e nesse episódio dessa série de vídeos eu vou mostrar a você como você também pode, se seguir aí o meu passo a passo, alcançar uma nota maior que 900 na redação do Enem em apenas 8 semanas, na verdade em até 8 semanas, pode ser menos, dominando os 3 elementos de uma redação perfeita. No episódio passado, eu mostrei a você um pouco mais sobre a minha história, sobre como surgiu esse método que já levou centenas de alunos à aprovação na faculdade que sempre sonharam aí, garantindo uma nota maior que 900. Então, o que você pode fazer para melhorar? Sempre repense o que vocês podem fazer para estar melhorando. E assim, a rigidez da Gisele é excelente porque ela vai te nivelar para mais. Então assim, o corretor ele pode estar de mau humor, ele pode não ir com a cara da sua redação. Então assim, a sua redação vai estar tão boa que ele não vai poder te dar menos de 900, entendeu? Então é isso que a Gisele faz. É isso que a Gisele faz. Ela vai te preparar pra você dar um soco na barriga do corretor. Que ele vai falar, gente, não tem como eu dar menos de 900 pra essa pessoa. Exatamente. O aluno acha que eu estou dando só uma fórmula de redação, mas na verdade eu estou dando muito mais do que isso. Eu estou ensinando o aluno a pensar, a escrever, independentemente do tema, não é? Porque a gente não tem obrigatoriedade para adivinhar o tema, não tem necessidade disso, porque se você sabe escrever, se você sabe uma boa estrutura, se você tem uma boa consistência de ideias, você faz uma redação acima de 900 para qualquer tema. É ou não é verdade isso? Com certeza. Ano passado, vou até contar isso aqui rapidinho. Ano passado, eu fiquei muito assustada com o tema. Acho que não fui só eu, né? Fiquei muito assustada. E mesmo assim, eu consegui fazer redação em 1 hora e consegui tirar mais de 900. E tudo isso por causa da técnica, do repertório. E assim, a prática, gente, é excelente. A Gisele, ela vai colocar tudo à sua disposição. Basta você sentar, fazer, praticar e sempre estar tirando dúvida. Eu também mostrei no episódio 1 alguns estudos de caso de alunos que aplicaram o meu método. Mas agora eu vou te mostrar os 3 pilares que eles usaram para construir uma redação de excelência e mais do que isso, eu vou mostrar como você também pode usar esses 3 pilares. Porém, antes, eu gostaria de agradecer a todos os comentários, as mensagens, as curtidas, os compartilhamentos que vocês fizeram no vídeo 1. Eu gostaria realmente de agradecer profundamente, pois isso tudo não existiria se não fosse por você. Esses comentários me trazem muita alegria e me ajudam a trazer sempre os conteúdos mais úteis, porque eu estou realmente interessada em ver o seu resultado. Muito obrigada mesmo. E agora, sem mais delongas, sem mais enrolações, vamos para o conteúdo. Para isso, você precisa entrar no modo aula, então vai para o seu cantinho de estudos para não perder nenhuma informação valiosa. E antes de começar a me aprofundar, eu gostaria de ressaltar que você também pode alcançar os resultados dos meus alunos. Eu não digo isso sem nenhuma base, eu digo isso porque eu sei que não é mágica, é método. É um método mesmo, um verdadeiro passo a passo, que qualquer um pode seguir, qualquer um pode ter esses resultados. Eu já vi acontecer centenas de vezes com vários alunos meus que atingiram mais de 900, mesmo diante das mais diversas dificuldades. Olha, você nem imagina. Um exemplo incrível disso aconteceu com a Lohane Martins, que seguiu o meu método e conseguiu sair do zero e alcançar uma nota 940 na redação do Enem, sem antes ter nunca tido uma aula específica de redação sequer durante todo o ensino médio. Qual foi a sua nota no Enem? Eu tirei 940 na redação. 940 na redação. Dá licença, orgulho. né? Muito bom, muito bom. Não é para qualquer um. Não sei se vocês aí sabem, se não sabem, mas só 3%, 3, alguma coisinha dos alunos anualmente tiram acima de 900. Então aí, olha só, faz os cálculos, né? Apenas 3% dos milhões de alunos que se inscrevem anualmente no Enem tiram acima de 900. A Lohane está nesse grupo seleto, os alunos da Gisele. Não é verdade? Muito bom, maravilhosa. Então fala aí pra galera, você teve aula comigo, sua vida escolar toda só no ano passado? Nossa, quem me dera! Eu tive aula com você só no ano passado. Foram 10 meses, né? Quase um intensivão de Gisele. E foi minha primeira professora de redação.
Ai, gente, isso é lindo de ouvir, porque olha só, é muito comum os alunos falarem assim, eu nunca tive uma aula de redação, porque às vezes redação tá junto com português, né, na grade curricular das escolas. Isso varia de escola para escola, mas a língua portuguesa, ela é a matéria obrigatória. A redação, algumas escolas optam por não desmembrar, né? Então, muitas vezes, pelo currículo estar muito fechado ali em língua portuguesa, o aluno acaba não vendo a redação da maneira assim, como teria assim que ver, digamos assim, para tirar realmente, alcançar 940 na redação do Enem. Porque você precisou aprender tudo do zero, porque você viu, né, conteúdos, principalmente com relação à redação, conteúdos que você nunca tinha visto ao longo da sua história. Conta um pouco, explica mais assim pra galera, pro pessoal, de repente, se identificar com isso aí também. Eu estudei a minha vida toda na escola pública, né? E eu, sem dúvidas, peguei uma das piores greves seguidas, tanto em 2013 quanto em 2016. Então, isso de alguma forma me prejudicou bastante. Como eu disse, você foi minha primeira professora de redação. Foi meu primeiro contato com gêneros textuais, com a estrutura da redação do Enem. Então, foi assim, um baque. Eu falei, meu Deus, não estou preparada. E na minha cabeça, pra mim, eu ia passar um ano no vestibular e ia alcançar uma média em torno de 700, 800. Era isso que eu esperava, pra ser sincera. Ai, gente, meu Deus do céu, muito lindeza, é muito amor, né? E aí não foi o que você esperava, porque você tirou 940, então foi uma surpresa. Uma surpresa mega positiva, né? Mas olha só, então, você passou pra onde, né? Você tá matriculada aonde? Eu tô estudando na mais linda do Brasil, na UFRJ, na Rural. Eu faço Ciências Econômicas. Tô tendo esse Zoom. Economia, Direito, Engenharias, Publicidade, Design, Psicologia, Medicina, enfim, há várias histórias lindas de alunos meus que, graças a uma nota superior a 900 no Enem, estão hoje realizados, estudando suas carreiras tão sonhadas em uma universidade pública. Agora eu vou te dizer quais são as 3 etapas que você também pode seguir para obter esses resultados incríveis. Esses 3 pilares são os seguintes. Primeiro, vocabulário. Segundo, domínio da estrutura. Terceiro, construção do repertório. Eu vou te explicar o jeito certo e o jeito errado, né, de construir cada uma dessas etapas. Vamos para o primeiro pilar. Vocabulário. Olha, talvez você não saiba, mas a maioria dos alunos acredita que apenas para tirar uma nota superior a 900 no Enem, precisa dominar ali a gramática, né? Não errar a escrita das palavras, acertar vírgula, ponto, crase. E, na verdade, você consegue tirar até mesmo a nota máxima, a nota 1000, tendo alguns desses desvios, vírgula, acento. Não é impossível você tirar a nota 1000 com pequenos desvios. Essa é a boa notícia, né? A má notícia é que muita gente não sabe, mas você vai saber agora, e aí se torna uma boa notícia, que você precisa, além do domínio da gramática, né, que não precisa nem ser total, pode ser um bom domínio de linguagem, você precisa também de ter um vocabulário vasto. Pois é, muita gente acha que só se dominar ali as regras gramaticais já é o suficiente para tirar nota 1000 e na verdade não. Você precisa ter realmente uma sofisticação, uma seleção vocabular mais elegante, mais precisa. Eu vou dar alguns exemplos para você, né? Alguns alunos costumam colocar lá na conclusão, portanto é necessário combater esse problema. Uma frase muito comum de aparecer na conclusão. Bom, você pode substituir portanto por destarte ou dessarte com SS e aí você já vai sofisticando um pouco mais o seu texto. Além de necessário, você tem outras palavras mais precisas, mais sofisticadas para substituir ali na sua redação. Você pode usar no lugar de necessário, imprescindível, incontrovertível. Você pode utilizar mister, olha que bonito que fica. Então, destarte é mister, combater esse problema, esse panorama, esse cenário, não é? Se você quiser falar, por exemplo, que é preciso mudar a sociedade, existe uma maneira simples de falar. É preciso mudar a sociedade, mas você também pode sofisticar muito mais isso dizendo assim, é imprescindível modificar o status quo. Pode ser status quo ou status quo, que é a versão do inglês. Olha como fica muito mais bonito, muito mais sofisticado, né? A boa notícia para você é que assim, eu consigo passar todas essas palavras para os meus alunos, né? Eu tenho um glossário com vocábulos ali, com mais de 150 palavras, acho que agora estamos em 160 palavras e eu pretendo acrescentar ainda mais esse glossário, mas isso eu vou te falar, como você vai ter acesso a esse glossário, eu vou te falar mais pra frente, lá na aula 3, tá? Espera aí um pouquinho. Antes, eu quero realmente dizer pra você
é que você pode ter um vocabulário vasto sem precisar ter que ler dicionário para isso, vários livros, porque existe uma metodologia prática que você pode aplicar e ter uma redação extremamente sofisticada. Você precisa desse vocabulário mais elegante, mais preciso para atingir uma nota superior a 900 no Enem. Agora, com relação à estrutura. Bom, o que você aprende na escola? É preciso fazer uma redação dissertativa com introdução, desenvolvimento e conclusão. É isso que a gente aprende, né? Você até sabe, pode fazer 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento, sua redação tem que ter mais ou menos entre 25 e 30 linhas, mas só isso não é o suficiente para você ter uma estrutura que realmente vai garantir mais de 900 na redação do Enem. Você precisa saber não só como começar cada parágrafo, mas você precisa também saber como começar cada frase da sua redação. Você sabia que se você deixar de colocar os conectivos no início de cada parágrafo, você perde de cara 40 pontos? Na verdade, você pode perder até mais do que isso, se você não souber fazer ali a interligação entre os períodos e os parágrafos. Então, são detalhes, são nuances, né, que fazem toda a diferença. Então, fica aí a dica. O jeito errado é você só achar que tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Mas o jeito certo é saber que você precisa utilizar vários conectivos para interligar parágrafos e períodos na sua redação. Período, gente, é aquela frase que vai da letra maiúscula até o ponto. E ó, mais uma dica, muita gente nem sabe, mas existe mais ou menos uma regra ali que funciona, que é comum entre as redações nota 1000, por exemplo. Cada parágrafo tem que ter no mínimo 3 períodos. Olha, acho que na escola ninguém te conta isso, né? Que você precisa ter essas regrinhas, esse passo a passo. Então lá na sua introdução você vai fazer pelo menos 3 períodos. Nos parágrafos seguintes eu recomendo que você faça pelo menos 4, porque isso faz com que você realmente tenha um aprofundamento, né? um desenvolvimento mais articulado, mais concatenado das ideias. Então a estrutura, o domínio da estrutura, o uso dos conectivos para interligar frases, ideias, parágrafos, períodos na sua redação é o outro pilar, o outro elemento fundamental para você atingir mais de 900 na redação do Enem. E o terceiro pilar é a construção do repertório. Bom, o jeito errado de fazer uma redação aí no estilo Enem é só achar que você precisa ir lá fazer umas constatações sobre o tema, apresentar umas informações, uns dados estatísticos e tá tudo certo. Na verdade, não. Você precisa de alguns elementos a mais do que isso. Você precisa, por exemplo, inserir em cada parágrafo do seu texto um repertório. O que significa isso? Um embasamento que pode ser interdisciplinar, sociocultural ou intertextual. O que seria um repertório intertextual? Aquele repertório que você faz a interligação do seu argumento, do tema, com um livro, por exemplo, com uma música, uma letra de música, por exemplo. O repertório sociocultural é quando você se vale dos seus conhecimentos prévios socioculturais, por exemplo, uma referência de um filme, de uma série, né, de um documentário, um livro, e quando você usa isso para o seu benefício, para explicar uma determinada ideia na sua redação, isso é o uso de repertório sociocultural. E, finalmente, o repertório interdisciplinar, que é o mais falado, né? O repertório interdisciplinar é quando você se vale de um conceito relacionado a alguma disciplina, história, geografia, filosofia, literatura, para embasar as ideias na sua redação. Então, talvez ninguém nunca tenha te contado isso na escola, por exemplo, porque não é esse o objetivo da escola, como eu falei bem lá na aula 1. Então, você precisa construir uma redação com repertório ou interdisciplinar, ou sociocultural, ou intertextual, e eles têm que estar em todos os parágrafos. Isso é o que realmente vai fazer a diferença para a sua redação atingir uma nota superior a 900 na redação do Enem. Com exceção da conclusão. Na conclusão você vai precisar só de uma proposta de intervenção detalhada com 5 elementos, mas isso eu explico detalhadamente, com mais profundidade mais à frente, que é a proposta de intervenção. Agora, o mais importante é você entender que você precisa ter consistência, você precisa ter um repertório vasto para conseguir explicar, independentemente do tema, né, as suas ideias com consistência, com fundamentações, com bons embasamentos. É esse que é o diferencial. E às vezes o aluno acha que é só colocar uma citação. Eu tenho uma citação bonita, Paulo Freire disse, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Eu tenho uma outra frase bonita, né? Segundo Nelson Mandela, aí você coloca a frase, o segundo Kant, né? E aí você coloca a frase. Só uma citação não necessariamente cumpre essa etapa da referência interdisciplinar no seu texto, da construção do repertório legitimado no seu texto. Você realmente
precisa de um passo a passo encadeado, um método que se encaixe, né, para você fazer o uso dessas referências, desses repertórios, realmente do jeito que a banca quer ver para te dar nota máxima. Então, se você dominar vocabulário, estrutura e repertório, com certeza você também vai ter resultados incríveis. Essas são as 3 etapas essenciais para qualquer aluno escrever uma redação perfeita. Eu sei que você pode ainda estar com algumas dúvidas, mas nesses minutos finais eu vou saná-las. Eu quero dizer que isso tudo que eu falei aqui vai funcionar, mesmo que você ache que não tem repertórios suficientes para escrever uma boa redação, pois no meu método eu vou ensinar ideias prontas para você encaixar nos mais variados temas, então você não precisa se preocupar com isso. E se você gasta muito tempo fazendo uma redação e acredita que não consegue fazer uma redação excelente, mais de 900 em até 1 hora, eu garanto que você vai conseguir, pois dentro do meu método há diversas técnicas para o planejamento do texto, que vão desde a leitura do tema, passando pelo rascunho até a versão final. Isso aí, passar o texto limpo em 1 hora. Isso tudo vai fazer você escrever uma redação para garantir mais de 900 de forma muito mais rápida. Mesmo que você pense que possui muitos erros de gramática ou que não tem argumentos suficientes, eu garanto que isso não vai ser nenhum impedimento, pois dentro do meu método eu abordo cada um desses elementos fundamentais para você escrever uma redação perfeita. E isso é exatamente o que vai te ajudar a passar na faculdade que você sempre sonhou. Esse método é muito, mas muito diferente de qualquer outro que você já tenha visto, porque dentro dele eu foco em te ensinar a construir e a desenvolver os pilares de uma redação de excelência, diferentemente do método escolar, por exemplo, que não se aprofunda nesses elementos, nessa fórmula de uma redação efetiva para o Enem. Agora, para provar para você que é totalmente possível, eu vou mostrar o estudo de caso da Júlia Roma, que tirou 980 e hoje faz direito na Federal, no UFRJ. Não é, assim, uma aula focada na metodologia do Enem. Então, conta pra gente como que você vê isso também. É diferente mesmo a redação antes, né? Focada, assim, antes de mim, digamos, né? AG, DG, antes de Gisele, depois de Gisele. Então, é diferente. Porque na redação antes, até o colégio que eu fiz mesmo, que sempre o ensino médio foi focado em pré-veste, né? O ensino médio todo é focado no vestibular. Mesmo ele, a aula de redação é diversa, sabe? Explica tipos diversos de redação, carta, sabe? Essas coisas assim. Aí depois fala um pouco de redação de Enem, mas também não aprofunda muito. Aí no 3º ano, com a Gisele, aí aprofundou 100%. Maravilhosa. Então, gente, é porque justamente isso eu costumo até dizer para os alunos, para eles ficarem tranquilos, porque realmente a escola, ela precisa ter uma visão diferenciada. Você não pode ter uma escola só focada na redação do Enem. O aluno precisa, né, saber construir outros tipos de texto. O professor, antes do ano do vestibular, realmente precisa valorizar a criatividade, valorizar outros elementos do aluno, né, que são um pouco diferentes mesmo da maneira como vai ser cobrado no vestibular, né? Então, realmente, isso faz uma diferença, porque às vezes o aluno se assusta. Meu Deus, tudo que eu aprendi até agora em redação, eu tô ferrado, eu não vou conseguir, né? Tá tudo errado comigo. Não tá. Tá? É normal, isso é normal, faz parte da metodologia, do currículo das escolas, dar outras tipologias textuais. Mas fiquem tranquilos, porque você vê a Júlia, do meio do ano para o final que ela focou na redação Enem, e foi muito bem. Por quê? Porque a gente tem uma metodologia muito específica, muito prática. Ela é apenas um exemplo em meio às dezenas de alunos que seguiram o meu método, o método Destravando, e foram aprovados no curso que sempre sonharam. Muita gente está me perguntando já sobre essa metodologia, como faz para ter acesso a essas técnicas, e o fato é que eu realmente possuo um método completo para a redação do Enem, então aguarda aí que mais pra frente eu vou falar sobre isso. Até aqui eu procurei passar o máximo de conhecimento para você, porém o meu tempo é limitado. Só que lá na próxima aula, na aula 3, eu vou contar um pouco mais
mais sobre esse método. E no próximo episódio dessa série, eu vou te contar exatamente cada detalhe desse passo a passo. Ou seja, cada um desses pontos necessários para você conseguir atingir uma redação perfeita. Por isso que é uma websérie. Cada episódio eu conto um pouquinho mais dessa engrenagem. E assim você vai atingir mais de 900 na redação do Enem. Mas para isso, pelo amor de Deus, você precisa ver o próximo episódio. Você nem é louco de perder, hein? Então deixa aqui por enquanto um comentário aqui para mim. Me conta, deixa aqui qual é a sua faculdade dos sonhos. E escreve aqui para mim o que você acredita que ainda é a sua grande dificuldade para chegar lá. Agora fique com mais um estudo de casa e eu encontro você no próximo episódio. Uma estrutura, né, que faz toda a diferença aí para o aluno tirar acima de 900, né? E aí tem até uma pergunta aqui, para quem não sabe, gente, ela tirou 980. Significa que são sempre 2 corretores no Enem. Um corretor, né, deu 1.000 e o outro corretor deu 960, né? Um tava mal-humorado, mas o outro deu 1.000. Por isso que a média dela foi 980, porque as redações no Enem, elas são sempre corrigidas, né, de 40 em 40 pontos. Então, a única possibilidade do aluno tirar 980 é um corretor dando 1.000 e o outro a segunda nota possível abaixo do 1.000, que é o 960. Média 980. E a Júlia tá perguntando, qual é a sensação de tirar 1.000? A gente sabe que são 0,0 tantos poucos aí que tiram 1.000 no Enem. Qual é a sensação, Fernanda? Então, assim, na hora que eu vi a nota, eu nem acreditei, pra ser sincera. Assim, pelo meu desempenho ao longo do meu 3º ano, eu imaginava que eu iria tirar uma nota boa em redação. Mas eu não achei que seria 980, né? E eu também não imaginei que algum corretor iria me dar 1.000. Então, assim, na hora foi um susto, mas foi um susto bom. Foi gratificante. Susto positivo, foi uma né? sensação que, tipo assim, tudo que eu fiz ao longo do ano valeu a pena. Ai, muito bom você falar isso. E a redação primeiro, porque é também o que é recomendado pelos professores. E eu fui pro Enem com a intenção de fazer isso. Mas quando eu cheguei lá e eu vi o tema da redação, que foi uma coisa que, nossa, nem de longe eu imaginava, eu fiquei meio assustada, assim, na hora. Até porque era um tema muito grande, né? Até hoje eu não sei falar aquele tema. Era um negócio da manipulação de dados na internet. E aí me deu um choque, assim, na hora, tipo, o que eu vou falar sobre isso? E aí eu li os textos de apoio, aí começou a me vir umas ideias, mas eu tava nervosa. Então eu falei assim, pra não perder tempo, eu vou fazer algumas questões antes. E aí eu fui fazendo algumas e aí do nada ele me falou, cara, tem que falar sobre isso. Aí eu fui e comecei, entendeu?